E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, do Instituto Nacional de Voo Livre, e hoje estou aqui com um outro palestrante do Congresso Online de Parapente, meu amigo Xará, Guilherme Vaciloto. Ô, Vaciloto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, um salve para toda a comunidade aí. Então vamos lá. Vaciloto, o que acontece? Essa série de vídeos, ela é feita para aproximar os palestrantes do Congresso da audiência, para que eles conheçam como foi o primeiro contato com o voo livre, né? E por aí vai. São vídeos que a gente já fez com outros palestrantes. Então, o objetivo principal é esse, é aproximar os palestrantes da audiência. Conta aí para a galera que está assistindo a entrevista, como é que foi o seu primeiro contato com o voo livre, há quanto tempo você voa, quais foram os seus primeiros instrutores, na verdade. Como é que foi aí o início da sua vida no voo livre? Conta aí. Certo, então o voo livre, posso dizer assim que o voo em si começou na minha vida bem cedo. Meu pai era um aficionado, é um aficionado por aviação geral, desde pequeno porte até grande porte. E desde pequeno fui rato de aeroclube. Tipo, tinha a operação dos planadores lá no interior, na fronteira com o Uruguai, lá em Bagé. Tinha operação com os planadores, tinha que levar o planador para a cabeceira, anotar na planilha quanto tempo voou e tal, puxar corda. Era uma função bastante divertida, desde bem pequeno isso. E depois começaram os aeromodelos, fiz o curso de planador. Na fase de estudo aí da universidade, me afastei um pouco. Meados de 2000, conheci o Paulo Pinto, instrutor aí do Rio de Janeiro, numa praia no Rio Grande do Sul, a Praia do Cassino. E disse pro Paulo que eu tinha interesse em conhecer o parapente e tal, e ele, tu nem sabe, eu era piloto do presidente Médici, que era lá de Bagé, e o Médici não deixava a gente sair do aeroporto e tal, eu queria conhecer a cidade, e eu digo, então tá feito, Paulo, vai para Bagé, me dá uma aula lá assim, assim, assado. E o Paulo topou de ficar alguns finais de semana com a família dele aqui no Rio Grande do Sul, e nos finais de semana ele ia para Bagé e a gente fazia os voos de barranco e tal. E o curso eu não cheguei a terminar, foram 3 finais de semana que a gente se encontrou, e depois começou a chover, e morreu o assunto. Ficou difícil de encontrar o Paulo voltou para o Rio, e o assunto parapente morreu. Passou-se 8 anos, eu estava morando fora do Brasil, vi uma etapa acredito que era um PwC na Itália. Cara, o céu lotado de parapente, eu digo, putz, esse troço, não vou voar nesse negócio, cara, vou dar um jeito. Voltei pro Brasil, vi uma propaganda de um parapente rádio controlado, R$ 2.500, eu liguei na hora, de nada, 2.500 eu vou fazer eu aula, não vou comprar um aeromodelo de parapente, vou eu fazer aula com 2.500. E aí fui fazer participei da escola do Flávio Companhia do Ar, que é aqui em Sapiranga, bem próximo a Porto Alegre, uma escola bastante estruturada, bonito local também. E dali para diante foi uma cachaça. Eu vi que aprendi a voar de parapente desde os básicos lá, comecei com primos, depois passei com elas, fiz toda a escadinha. E tô voando aí já, vou fechar agora 9 anos. Tô carregando já alguma bagagem bastante interessante em alguns quesitos de recordes. Eu bati o recorde sul-brasileiro com velas B. Depois eu fiz o maior voo em triângulo FAI do Rio Grande do Sul, também com vela B. E ele não só de B, ele era o maior das B, C e D, e depois o pessoal das D gostou da brincadeira e acabou com o meu recorde. Mas foi um voo bastante interessante de triângulo FAI. A gente tem um grupo que treina só triângulo FAI em Sapiranga, bastante forte esse grupo. Campeonato Sul-Brasileiro de Parapente, acho que foi minha melhor colocação, foi 5º lugar na serial e vice-campeão na esporte. E atualmente eu ando mais focado em estudar as coisas. Eu sempre fui muito de querer entender o funcionamento das coisas. Então, comecei a esmiuçar instrumentos, comportamentos, técnicas de voo. E daí surgiram os cursos que eu tenho realizado de navegação em instrumentos para o voo livre e algumas palestras que eu tenho realizado no sentido de altimetria ou trazer informação aeronáutica para dentro da comunidade do voo livre, porque
a informação aeronáutica é muito difícil para interpretar diante do nosso conhecimento, né? Então, eu tenho uma bagagemzinha lá dos planadores, que eu estudo ali um pouco do que está vindo de informação aeronáutica e trago na linguagem popular do voo livre, né? Então, até a novidade nossa que tem aqui no Rio Grande do Sul é que estão sendo implantados corredores de voo visual, e esses corredores afetam diretamente 3 rampas do Rio Grande do Sul, que são Igrejinha, Sapiranga e São Vendelino, que, tirando São Vendelino, Sapiranga e Igrejinha, são 2 das mais movimentadas aqui do estado. Então, a gente vai ter um tráfego mais intenso de aviões próximo, então está tendo toda aquela conversa de mostrar o quão importante a gente saber e ter no instrumento aquele local onde vão estar passando um número maior de aeronaves. Dá para voar? Dá para voar tranquilamente, desde que a gente tenha o respeito ao novo movimento que vai ter na região, né? E também o pessoal da aviação, sabendo que a gente está respeitando aquilo ali, eles vão, vira uma coisa habitual, fica seguro para todo mundo. Então, esse é um dos outros trabalhos que eu tenho feito, né? Então, minha história do voo livre parece pequena, mas ela é gigante, né? Começa lá atrás, em 2000, sai, volta e mexe com um pouco dos sentimentos de infância, assim, que eu digo, né? A gente... Você pode não voar... Sempre tem a ver. As pessoas não buscam voo livre à toa. Tem sempre uma relação com a infância. Tem alguma coisa que tu fez, uma sacola que tu pegou e te jogou de cima do muro dizendo que era um paraquedas, uma pipa diferente que tu tentou fazer, sei lá, um aeromodelo. Todos os meus colegas têm um motivo, assim. Então, a história, embora longa, né, ela conta um pouco da bagagem que eu tenho no caminho aí. Bacana. Acho que é suficiente aí para falar. Vamos lá. Para a próxima pergunta agora do script de perguntas. Quais são as sugestões ou os conselhos que você tem para a galera que está começando no voo livre agora, ou para aquelas pessoas que têm menos experiência do que você? A primeira delas é assim, para quem vai iniciar. Procura primeiro uma escola cadastrada ou em uma entidade de reconhecimento nacional, ABP ou CBVL. Tá? Se a escola está lá cadastrada, com certeza o instrutor e a escola em si está estruturada para formar um piloto de forma adequada, de forma segura. Isso é a primeira coisa que tem que fazer. Formou piloto, o que as escolas têm feito, e bem feito, né? Te ensina a decolar e pousar com segurança e uma boa noção de meteorologia. Isso aí dá para ficar bem tranquilo nesse sentido. Porém, pós-escola, logo na saída da escola, a gente vê muito a linha que vai para o civil, a linha que vai para o curso de cross-country. E tem uma série de outros passos aí que estão sendo deixados de lado. Tem muita informação, muita técnica, muita teoria que o aluno podia explorar e está em alguns livros que normalmente estão em língua estrangeira, e também assuntos que estão em blogs, ou eles são um pouco mais difíceis de se achar. Não existe, como é que eu vou dizer, um curso de pós-formação. A gente tem direto já o CIV, o cara vai lá para cima d'água, e acho que tem que fazer o CIV, acho que tem que fazer o curso de cross, mas é um salto muito grande do decolar e posar até o CIV, e do decolar e posar e ir para o cross. Tem ainda todo aquele negócio de aprender a ler antes de decolar o que a gente tem em frente, como subir de forma adequada numa térmica. Também me deparo muito com um novato aí chegando em competição, tocando horror numa térmica, sem parapente, pendurado numa térmica, entra o novato girando ao contrário. Tem umas coisas meio... Então, essas coisinhas menores de segurança, a escola não consegue passar, porque depois que o cara aprende a voar, ele some da escola e nunca mais volta lá para conversar com o instrutor. Normalmente começa a se achar o super-herói, né? E é difícil de buscar na internet. Então, primeiro procura escola, depois estuda. Ou no nosso caso, a gente está dando essa oportunidade de buscar esse conhecimento através
do Instituto Nacional, né? A gente está agregando um monte de gente que conhece esses assuntos e está fazendo um ambiente de facilitação para esse conhecimento. Então, como é que eu vou dizer? Forma piloto, estou voando sozinho, vai dar tchau para o professor? Dá tchau para o professor, mas não dá tchau para toda a teoria que tem até os próximos passos. Tem bastante grande entre o piloto que aprendeu a decolar, posar, e o que é piloto realmente. Aquele que já está maduro, que sabe dizer não na hora que não é de voar, que sabe controlar os impulsos de adolescente no voo, como costuma dizer o Samuca, né? Na idade, a adolescência do voo é bastante complicada e bastante arriscada. Assim, se souber respeitar a escadinha toda, essa é a dica. Respeitar a escadinha. Aí vai que vai. Vai tranquilo. Vamos lá. Próxima pergunta. Como é que você acha que a iniciativa do Congresso Online do Parapente pode ajudar a comunidade do voo livre? O que você acha também da iniciativa, né? Sim. Primeiro que a iniciativa é muito legal, no momento que ela oportuniza pessoas, instrutores no geral, né, ou conhecedores do voo, de todo o Brasil. De ponta a ponta, ela simplifica essa questão de não precisa ir num local, frequentar um curso, né? A gente pode ir a um local online onde qualquer pessoa de todos os cantos do Brasil vão poder alimentar ela, né? E segundo é que boa parte dos conteúdos, ao menos que eu estou vendo, que vão ser palestrados até o momento, estão sendo justamente o pós-escola. É quando o aluno sai da escola, desgarra e aí ele começa a pecar por falta de conhecimento em alguns itens que a escola não tem tempo de abordar, ou eu não vou dizer que é falho, tá? Talvez a escola tente abordar isso, só que não dá, cara. Eu entendo que o voo é como aprender a andar de bicicleta. Depois tu tira a rodinha, tchau, pai, acabou. O cara anda sozinho, quer se aventurar e cai, se machuca, levanta e vai de novo. Só que o parapente cai, machuca, ou o cara para de voar, o cara se machuca muito feio, ao ponto de perder a vida e tal. Então, tá aí uma oportunidade da gente estudar de forma prática. Tô sem nada para fazer em casa e tal, vou ver as palestras, vou ver um vídeo interessante que tem sobre algum assunto. E costumo dizer, cara, o voo 20% do voo é o voo em si, o resto é bagagem que tu vai carregando dos erros que tu cometeu, de alguma dica que tu escutou na rampa, de algum campeonato que tu foi e pregou e passou todo o pelotão por cima de ti, ou de um cross que estava no 99 e pegou uma descendente absurda e ficou no 99,9. Então é tudo um aprendizado longo, assim, não é algo que vou fazer o curso, um ano depois estou top, estou competindo. Não é assim. O voo bota aí uns 5 anos pelo menos para ficar meia boca. O resto a gente agrega na vida. E se pegar os pilotos aí, tem alguns colegas aí com 15, 18 anos de voo, cara, conversa com os caras, cara, aprendi tal coisa no campeonato, lá assim, aconteceu, os gringos chegaram e mostraram tal função. Eu digo, tá aí, né, cara? Vivendo e aprendendo, essa é a realidade do voo. Porque nesse sentido aí. Bacana, bacana. Vamos lá, próxima pergunta. Fala um pouquinho aí para a galera da sua palestra, do tema da palestra, faz uma leitura diagonal aí do que você vai falar, né? E quais os benefícios que a pessoa que assiste a palestra vai ter aí dela. Certo. Então eu vou falar sobre altimetria. Então, altimetria parece um nome estranho, mas é o estudo sobre o comportamento de mensuração do nosso deslocamento da superfície da Terra para cima, na atmosfera. Então, eu costumo dizer que hoje a gente pode dizer que quase 100% dos pilotos, quando compram um eletrônico, compram uma Ferrari e pilota ela como um Fusca. Então, assim, tem um super instrumento no colo e não sabe utilizar sequer 1% dele.
E digo até com os Altivari mais básicos aí, 4005, que é um clássico e tal. Tem um monte de funções dele que o pessoal sequer explora. E liga, escuta o pipipi e era isso. Tem N outras funções, múltiplos altímetros, cronômetro, temperatura, média da térmica, um monte de outras informações que pode agregar um monte de título. E a frase que segue ela, dizendo que o... Guilherme, que perdeu aí quando você estava falando do modelo do 40, acho que é 4005, que você falou, aí travou um pouquinho. Pode voltar. Certo. Então, eu estava falando do 4005, que é um Vario clássico, que é cheio de informações, múltiplos altímetros e tal, antigão pra caramba. Olha, pouca gente usa algumas funções dele, tirando ligar ele, escutar o pipipi, e era isso, né? Então, assim, os instrumentos, no geral, eles têm um monte de recursos que estão sendo deixados de lado, que dão um upgrade absurdo no voo, informações que fazem tu render muito mais que estão sendo deixadas de lado. Então começa com a altimetria, com a coisa básica do onde eu zero o altímetro, por que ele não zera na beira do mar, como é que eu calibro o meu altímetro, como é que eu ajusto ele, se eu ajusto na rampa, se eu ajusto no pouso, se eu ajusto por pressão, como é que funciona o altímetro, como é que funciona o variômetro, que recursos que eles nos dão, como eu posso ter um melhor rendimento utilizando alguns dos valores que estão ali no altímetro dos mais básicos. Então, assim, ele é básico, mas se tu pegar o integrado top hoje do momento, ele tem um vario básico dentro dele também, com todas aquelas informações. Então, se o cara conseguir explorar o máximo desses equipamentos mais simples, com certeza ele está agregando em segurança no voo dele, ele está agregando em qualidade no voo dele. E fora a questão de saber dominar a máquina que está no colo ali, né? A gente tem um equipamento bacana no colo, às vezes, por mais simples que ele seja, ele pode trazer uma melhora no desempenho absurda. E a gente não se dá conta do que pode usufruir disso aí. Então, a ideia da minha palestra é trazer o funcionamento do altímetro, do variômetro, como os ajustes deles, né? A gente escuta bastante o discurso de zerar na rampa, que eu acho uma verdadeira aberração zerar na rampa. No momento em que dois pilotos zeram em rampas próximas, mas com diferentes elevações, pode ocorrer de se encontrar no voo e dizer no rádio que está na mesma altitude do outro, então verdadeiras discrepâncias de distância um do outro, ou zeram em altitudes diferentes, aí fala no rádio que estão em altitudes diferentes, vamos entubar nessa nuvem e tal, daqui a pouquinho vem aquele grito, vai bater em mim e tal. Estavam com altitudes totalmente diferentes. Na realidade, eles estavam com referências de zero muito diferentes, né? Então, esses pequenos ajustes aí, essas pequenas noções simplificam um monte de dúvidas que aparecem quando a gente adquire um instrumento no sentido do altivário. Vale para o integrado também, porque ele tem o altivário dentro, ele só tem um GPS acoplado nas outras funções dele. Então é nesse sentido, quem puder participar com certeza vai usufruir mais do PPP, muito além do PPP do Vario e dos números que ele mostra. Essa é a ideia. Bacana, muito legal. Acho que vai ser uma palestra muito interessante, eu mesmo vou ter muito interesse em ver. Agora, certo. No mais, tem mais alguma coisa que você quer deixar aí, algum recadinho para a galera? Aproveitem a oportunidade dessa troca de conhecimento. Tá? A gente, de certa forma, o brasileiro, a gente tem a mania de ou não ler manual ou não dar valor para essas coisas um pouco mais técnicas, né? A gente quer muito sentimento, de chegar lá na rampa, o vento na cara, voar, a térmica muito forte, tal, ver os dust, aquela coisa meio maluca que tem no voo. Só que a gente esquece também que para voar melhor tem que ter uma bagagemzinha de conhecimento que pode ser atalhada quando a gente... Atalhada, que eu quero dizer é o seguinte, se a gente tem a teoria
na hora que surge a dúvida lá em cima, sabe como resolver, sabendo a teoria, a gente atalhou um monte. Talvez o saber a teoria no momento certo pode ser a diferença do prego para um voo de recorde. Então, aproveitem essa oportunidade de conhecimento que está sendo dada aí. Essa é a realidade. Aproveitem porque vai ser um local único aí de distribuição do conhecimento de forma massiva no Brasil. Bacana. Que era isso. Então tá bom. Galera, então é isso aí, Vaciloto. Muito obrigado. Pessoal, um abraço e a gente se vê. Certo. Eu que agradeço aí. Vou levar um pouco das coisas que a gente passa aqui no Sul e para cima. Era isso. Falou, tchau, tchau.